João, capítulo de número 4. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Nós vamos fazer uma oração, depois você vai ficar sentado por 40 minutos. Então, esse momento é um momento de você esticar suas pernas. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Quantos precisam ouvir a palavra do Senhor? João capítulo 4, versículo 31, diz a palavra do Senhor. Entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Pai, nós queremos nesse momento apresentar as nossas vidas ao Senhor. Queremos ouvir a tua voz, queremos ser dirigidos pelo teu Espírito Santo. Queremos, ó Pai, poder ter a sensibilidade de ouvir o Senhor falar conosco. Então, nesse momento, na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos as vidas livres para serem abençoadas pela Tua palavra. Pai, no nome de Jesus, fala conosco, nos direciona, nos dirige, Senhor Deus, nos guia. O Senhor disse que o Teu Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. No nome de Jesus, ó Pai, nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor possa ministrar nos corações, que nessa noite, uma vez mais, o Senhor possa fortalecer vidas aqui, ó Pai, que pessoas sejam impactadas pelo poder da Tua palavra, não do pregador, Senhor Deus, não da mensagem bem preparada, Senhor Deus, mas pelo poder da Tua palavra que é ungida, Senhor Deus, que é poderosa para penetrar no coração, na mente e causar, Senhor Deus, transformação, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos tomar assento. Nós conhecemos esse texto, quando Jesus pede para os discípulos irem comprar comida, e ele fica no poço de Jacó, e ele encontra com uma mulher samaritana naquele poço. Ele ministra para ela. Jesus se revela para aquela mulher que ele era o Messias. E nesse momento aqui que nós lemos, essa mulher ela voltou na cidade dela e começou a anunciar que ela havia encontrado com o Messias. E agora a cidade de Samaria está vindo pelo chamado dessa mulher, pela mensagem dela, ao encontro de Jesus. Antes deles chegarem, chegam os discípulos com a comida e oferecem a comida para Jesus, e Jesus disse: eu tenho uma comida que vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Isso não quer dizer que Jesus não comia. Isso quer dizer que Jesus ele tinha como prioridade fazer a vontade do Pai. A palavra do Senhor, do começo ao fim, nos mostra um Deus que participa do nosso dia a dia. Um Deus que nos conhece, um Deus que nos abençoa, um Deus que tem vontades para a nossa vida. Deus ele tem vontades para a nossa vida. Deus, ele tem planos para nós. A palavra do Senhor diz, eu bem sei, Deus falando, dos planos que eu tenho para vocês. Então Deus, como Pai Celestial, ele tem planos para nós, né? E a palavra do Senhor diz que Deus, nós ministramos isso na semana passada, ele realiza os desejos do nosso coração. Deus, ele traz a existência o que a gente deseja, o que a gente quer. Mas esse
Esse Deus que nós servimos é um Deus que também tem vontade. Deus tem vontade. Deus, ele é um Deus transcendente, ele tem vontade. Como Pai celestial, ele realiza as nossas vontades, ele realiza os nossos sonhos, ele tem vontade, ele abençoa as nossas vontades, mas ele tem vontade em nossas vidas, para as nossas vidas. E aqui o Senhor disse que a comida dele, a prioridade dele, era fazer a vontade do Pai dele. Quando Jesus, aos 12 anos de idade, foi esquecido no templo, ou se perdeu, né? Quando seus pais o acharam, ele disse: será que vocês não sabem que eu preciso fazer a vontade do meu Pai? Então Deus, ele tem uma vontade, ele tem uma vontade para a minha vida, ele tem uma vontade para a sua vida. E eu quero, na introdução dessa mensagem, perguntar: qual é a vontade de Deus para a sua vida? O que Deus quer na sua vida? O que Deus quer de você? O que Deus quer extrair de você? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Na verdade, nós estamos vivendo num contexto hoje que nós não estamos muito preocupados com isso. Nós temos tantas vontades que a gente nem pergunta para Deus qual é a vontade dele para nós. E Paulo profetizou a respeito desse tempo. Paulo disse: nos últimos dias serão dias trabalhosos, serão dias difíceis, aonde as pessoas serão egoístas e serão mais amantes de si mesmo e dos prazeres do que de Deus. As pessoas serão egoístas, pensarão em si, pensarão no seu ventre, na sua vontade, no seu desejo, no seu sonho, no seu projeto, mas não pensarão no projeto de Deus, não pensarão na vontade de Deus. Jesus, ele nunca perdeu o foco e ele disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E Jesus, ele disse assim: da mesma maneira que o Pai me enviou, eu faço o quê? Eu faço o quê? Eu vos envio. Então Jesus, ele foi enviado pelo Pai Celestial e ele disse: olha, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Agora, da mesma maneira que eu fui enviado, eu vos envio. Qual é a vontade de Jesus na sua vida? Qual é o projeto de Deus na sua vida? O quanto você tem pensado nisso, em realizar o sonho do teu Pai Celestial? A Bíblia diz: se nós somos maus e sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, imagina o vosso Pai Celestial. O vosso Pai Celestial tem cuidado de você, tem abençoado você, tem lhe protegido, tem realizado os seus sonhos, as suas vontades. A maioria de nós aqui já está mais longe do que a gente imaginava que um dia chegaria. Mais abençoado e protegido do que a gente merece. Nós reconhecemos, a maioria de nós reconhece isso. Nós temos muito que Deus tem nos dado. Deus tem nos abençoado muito. Deus tem nos livrado, escuta isso, igreja, muito. Livrado assim de coisas que você não tem a mínima ideia de que Deus deu livramento. O Senhor Jesus, ele no final do seu ministério, ele disse: Pai, eu te agradeço, porque todos que o Senhor colocou na minha mão, ninguém se perdeu, senão o filho da perdição. Eu pergunto para você, você está nas mãos de Deus, isso não é maravilhoso? Agora, será que Deus tem um projeto para você? Será que Deus tem uma vontade para você? E aí, pastor, qual é o projeto que Deus tem para mim? Qual é a vontade de Deus na minha vida?
Essa pergunta é muito simples de responder. Vá orar e ler a Bíblia. Resolvido. Vá orar e ler a Bíblia, que Deus vai se revelar para você. A palavra do Senhor diz assim, olha, quem me busca, faz o quê? Encontra, acha. Quem bate, a porta se abre. Quem pede, recebe. Então, se você orar e você buscar em Deus, Deus, qual é a vontade do Senhor para a minha vida? Deus vai revelar para você. Deus vai falar para você. E eu quero abrir um parênteses aqui, talvez seja essa a razão que a gente não ora muito, que a gente tem medo de saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E se a gente tem medo é porque a gente já está nesse mundo egoísta. E já estamos ficando egoístas também, sem percebermos. Porque Deus não tem uma vontade má para a sua vida. Porque Deus não tem planos para a sua vida que são ruins. Não. Deus sabe da boa vontade que Ele tem. E Ele diz, eu tenho para vocês uma vontade boa, perfeita e agradável. Mas a gente tem medo, nós queremos mudar e temos medo de perguntar ao Senhor. Nós queremos fazer algo e planejamos, e a Bíblia diz, o planejar é do homem e o realizar. O realizar, irmãos, só realiza se Deus permitir. Só realiza se Deus abençoar. Só realiza se Deus tirar os empecilhos. Mas nós estamos tão desejosos de que seja realizado que a gente tem medo de perguntar a Deus se é a vontade dEle. Então, já no começo eu quero dizer para você, você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, vá buscar no joelho, na oração e na leitura da palavra. O que muitas vezes nós queremos é vir ao culto e fazer igual aqueles filhotes de passarinho. Ele abre a boquinha assim, um biquinho assim, né? E fica gritando porque está com fome. E a mamãe vem e coloca a comida lá, mastigada, vomitada ali já na boquinha do filhote. Paulo disse, quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino, pensava como menino, agia como menino. Nenhum de nós aqui, graças a Deus, precisamos de nenhuma assistência para pegar o garfo e a colher e comer. Todos nós temos sanidade para poder pegar o garfo, pegar a colher, comer, e alguns têm sanidade ainda maior para lavar o prato no final. Isso aí é o desenvolvimento, isso é o crescimento. Agora, se nós fazemos isso na nossa vida física, por que na nossa vida espiritual, a gente quer apenas vir na igreja, abrir a boca assim, e aí alguém fala alguma coisa para poder nos alimentar? Vá buscar na oração, vá buscar na palavra de Deus, vá buscar na consagração, que Deus vai se revelar para você. Deus vai falar com você, Deus vai te dirigir, te guiar em toda a verdade. Ele disse, eu não vos deixarei órfãos, mas o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. Deus tem vontade para as nossas vidas. Algumas vontades de Deus, elas são específicas para uma pessoa, e aí é que nós cometemos o equívoco de às vezes confundir. Deus fala comigo, Sandro, é isso que eu quero para você. Aí eu venho aqui na igreja e quero fazer uma regra do que Deus quer de mim. Existem vontades de Deus específicas para cada um de nós. Apesar de uma multidão andar atrás de Jesus, o Senhor não trata a gente como multidão. O Senhor não trata a gente como mais um no meio da multidão. O Senhor nos conhece e conhece na particularidade e conhece o nosso interior. Quando Jesus ele diz para aquele jovem que estava interessado na vida eterna, Jesus fala, pega a tua fortuna, pega teus bens, vende, dá aos pobres e siga-me. Você viu em alguma outra situação na Bíblia Deus falando isso para alguém? Vende tudo e dá aos pobres? Aquilo ali era específico para aquele jovem. Era uma palavra
específica. Você pode ver que não existe uma doutrina de que você aceita Jesus, agora você tem que vender tudo e você tem que dar para os pobres. Pelo contrário, quando Judas disse, esse perfume aí que foi derramado aí, foi um desperdício, podia ter sido vendido e dado aos pobres. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Os pobres, vocês sempre terão com vocês, mas eu não. Olha que interessante. O mesmo Jesus que disse para o jovem, vende tudo que você tem, dá aos pobres. É o mesmo Jesus que disse, não, os pobres, pode deixar que pobre sempre vai ter pobre. Foi Jesus que disse. Então o Senhor, ele tem vontades específicas para cada um de nós. Planos para cada um de nós. Quando nós estávamos apresentando o Vinícius como membro da igreja, eu citei aqui o que está em Efésios capítulo 4, que diz o seguinte, um corpo bem ajustado, cada um fazendo a sua parte. Cada um de nós com um talento, cada um de nós com um dom espiritual, cada um de nós com algo forte que nós podemos ministrar e algo fraco que nós podemos ser ministrados. Então o Senhor, ele tem essa vontade específica que nós temos que tomar cuidado para não criar regras para todo mundo quando Deus está pedindo para mim. Quando Deus está falando comigo ao meu respeito. Os pregadores cometem muito esse equívoco devido à necessidade de pregar. Como a gente está sempre pregando, aí Deus às vezes fala comigo, eu falo, nossa, que mensagem tremenda para a igreja. Não é para a igreja, é para você. Estou falando com você. É isso que eu quero de você. Mas hoje eu quero falar da vontade de Deus para nós. Para todos nós. Algumas vontades do Senhor, elas são para todos nós e ninguém escapa. A primeira vontade de Deus para todos nós é que nós precisamos ser obedientes a Deus. Nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus. Quando Deus fala com Abraão, Abraão, pega teu único filho e leva para o monte e sacrifica ele. A primeira impressão que se dá, é porque a gente já conhece a história toda, mas a primeira impressão que dá é que Deus quer o filho de Abraão. É como se Deus estivesse interessado no filho de Abraão. Só que Abraão sabia, e em Hebreus diz isso, que ele só recebeu Isaac porque Deus abençoou. Isaac era um presente de Deus para Abraão. Na verdade, foi Deus quem deu para Abraão. O que Deus estava querendo de Abraão não era o filho dele em holocausto. O que Deus estava querendo de Abraão não era que Abraão matasse o seu filho. O que Deus estava querendo de Abraão era a obediência. Era isso que ele queria. E é muito interessante como é que Deus prova a nossa obediência. A palavra do Senhor diz, Deus falando para Israel, eu levei vocês para o deserto para provar o que estava no coração de vocês. Agora, eu pergunto para você. Quando Deus fala, eu levei vocês para o deserto para provar o que está no coração de vocês, era para que Deus tivesse a prova? Deus falou assim, deixa eu fazer aqui a prova dos 9 e ver o que está no coração desse pessoal. Se a Bíblia diz que Ele conhece o nosso coração. Às vezes Deus prova para mostrar para mim mesmo que eu não sou tão obediente assim. Não é para ele, ele já sabe. Quando ele faz o teste, quando ele permite Satanás fazer o teste com Jó, Deus já sabia. Deus já sabia que Jó não iria blasfemar. E quando Jó perdeu tudo, Deus ainda fez referência e disse, está vendo? Eu te falei que ele não ia blasfemar. Deus já sabia disso. Pele por pele, o homem clamará e se o Senhor deixar eu tocar
na saúde dele, ele vai blasfemar. Deus já sabia. Deus já sabe se nós somos ou seremos obedientes ou não. Mas às vezes Deus nos coloca à prova para provar para nós, não é para ele. O que Deus queria de Abraão era provar ele. Por quê? Porque Deus queria abençoar Abraão. Escuta isso. Às vezes você se esforça para não ser obediente a Deus. Às vezes você tem medo de ser obediente a Deus. Enquanto o plano de Deus é que você seja obediente para ser abençoado. O plano de Deus é te abençoar. Em nenhum momento aqui Deus queria tirar de Abraão. Deus não precisa de nada de Abraão. Deus não precisa de nada meu. Deus, ele tem tudo. Deus, ele é tudo. Deus, ele é o Todo-Poderoso. Eu não mudo nada em Deus. É Deus quem muda a minha vida. É Deus quem muda os meus planos. É Deus quem muda os meus projetos. É Deus quem me abençoa. Eu preciso de Deus e Deus não precisa de mim. Então, se Deus quer que o Sandro seja obediente, se Deus queria que Abraão fosse obediente, é porque Deus estava contando o momento de dizer: Abraão, eu vou te abençoar, e eu vou te abençoar todo mundo que te abençoar, e eu vou abençoar a tua descendência, e eu vou abençoar as outras nações, por causa da tua obediência. Todos nós, independente da vontade específica que Deus tem para cada um de nós, todos nós precisamos ser obedientes a Deus. Às vezes alguém me pergunta conselhos, e a Bíblia fala que na multidão de conselhos há sabedoria. E todas as vezes que eu dou conselhos, e eu sei que eu tenho várias testemunhas aqui, eu nunca digo para ninguém faça isso ou faça aquilo. Eu digo porque quem vai viver com a decisão é você. Não é o seu pai que te aconselhou, não é a tua mãe que vai viver com as decisões, não é o pastor. Você tem que ouvir e você, se for sábio e inteligente, você tem que buscar em Deus, porque Ele já conhece o dia de amanhã, porque Ele tem o melhor para você, porque Ele já planejou o teu futuro. Você busca em Deus e Ele te dá a direção. Você obedece ao Senhor e no final dá tudo certo. E a Bíblia diz que no final é melhor do que o começo de todas as coisas. Então nós precisamos ser obedientes ao Senhor. E quando eu dou conselhos, eu pergunto para a pessoa: Deus falou alguma coisa? Deus te disse alguma coisa? Quantas vezes as pessoas se escondem atrás de que Deus falou? Isso aí como pastor, é muito comum a gente ver isso. Ah, pastor, deixa eu falar para o senhor, Deus me disse para fazer assim, assim, assado. Eu falei, então faça. Ah, Deus me disse, meu marido não quer ir embora para o Brasil, mas Deus me disse para ir embora para o Brasil. Deus disse. Então nós precisamos ter a responsabilidade de buscar em Deus, e o que Deus falar, nós precisamos fazer. Agora, tem vezes que Deus não fala. Se você for embora, você não está indo embora em desobediência. Se você ficar, você não está ficando em desobediência. Aí, se você for, você vai ter a consequência de você ter ido, independente de você não estar em desobediência a Deus. Se você ficar, você vai ter a consequência de ter ficado. O que quer dizer isso? É que nós precisamos nos tornar responsáveis pelas decisões que nós tomamos sem buscar a Deus. Quando Deus diz, irmãos, Ele cumpre o que Ele disse. Quando Deus diz, não tem variação de erro, não tem possibilidade de erro. Quando Deus fala, o que Ele fala está falado. Eu já falei aqui no passado de um professor que eu tive num seminário de teologia. Ele disse que ele estava numa luta tremenda, muito sofrimento mesmo,
E um irmão da igreja dele profetizou na vida dele. E disse, pastor, a tua luta, dia tal, acabou. E esse pastor se encheu de alegria no coração por saber que aquele dia iria terminar aquela luta. Ele esperou até 00:01 daquele dia. E a luta não terminou. À 00:01 ele pegou o carro e foi bater na casa do irmão. Bateu lá de madrugada. O irmão abriu assustado, era o pastor na porta dele. Ele disse, irmão, eu vim aqui porque você profetizou na minha vida, dizendo que ontem a minha luta teria acabado. E ela não acabou. E eu vim saber o que foi que aconteceu. Ah, pastor, desculpa, talvez foi a emoção, talvez foi a vontade. Ele falou, não tem problema. Eu só vim aqui te dizer que quando Deus fala, Ele cumpre o que Ele fala. Então, quando Deus ele pede a nós a obediência, é porque Deus quer nos abençoar, é porque Deus quer nos prosperar, é porque Deus quer nos ver melhor, e nós não precisamos ter medo de saber dos planos de Deus para nós. Nós não precisamos ter medo de quando Deus falar para fazer alguma coisa, por mais louca que seja essa coisa. É lógico que se estiver de acordo com a palavra de Deus. A mulher chega no profeta e diz, olha, estão querendo levar meus filhos. Os credores estão querendo levar meus filhos. E o profeta perguntou para ela, o que você tem em casa? Ela disse, eu tenho só um pouquinho de azeite. Ele falou, vai pegar vasilhas vazias, e não poucas. Tranca a tua porta e deita o azeite. A Bíblia diz que a mulher fez, ela pegou vasilhas. E quando ela deitou o azeite, enquanto tinha vasilha, o azeite continuava descendo. Isso não é historinha não, irmãos. Isso é o nosso Deus, Ele faz milagres, Ele abençoa, Ele abre porta onde não tem porta, Ele cumpre o querer dEle, a vontade dEle. Agora nós precisamos ser obedientes. Enquanto tinha vasilhas, ela foi obediente. Sabe o que Deus queria? Deus queria usar o profeta. Quando aquela mulher voltou no profeta e disse, olha, aconteceu um milagre, agora tem azeite que não acaba mais. Ele disse, vende, paga a tua dívida e vive do resto. Deixa eu dizer para você, todo o seu futuro está nas mãos de Deus, e Deus tem muito mais do que você pode pensar, do que você pode imaginar para a sua vida. Agora, obedeça a Deus. Obedeça o Espírito Santo de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Agora, como é que eu vou obedecer a palavra de Deus se eu não conheço a palavra de Deus? Se eu não sei nem onde estão os livros da Bíblia? Para pensar, irmãos, a carta aos Hebreus diz que a esperança que nós temos em Cristo é como âncora para a nossa alma. Se a Bíblia Sagrada é o que nós dizemos que é um mapa que nos dá a direção, que nós tomamos decisões baseadas nesse mapa, como é que nós não vamos conhecê-lo? Como é que nós não vamos ler a palavra de Deus? Como é que nós vamos fechar os nossos ouvidos para a voz do Espírito Santo, enquanto Ele quer nos abençoar? Na obediência. A palavra do Senhor diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Não se considerando melhor do que os outros, mas considerando os outros superiores a si mesmo. Ele que não usurpou o ser igual a Deus, mas se humilhou e veio em forma de homem. E na forma de homem ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Mas aí nós continuamos lendo e diz assim, pelo que Deus o exaltou e deu a ele nome que é sobre todo nome, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. O prazer de Deus não está
na morte da cruz. O prazer de Deus está na exaltação que Ele deu ao Filho dele, Ele já sabia desde o começo. Agora, nós precisamos ser obedientes ao Senhor. Nós não estamos sozinhos, você não está sozinho. Tem pessoas que agradecem a Deus, nossa, eu agradeço a Deus porque Deus está comigo. Às vezes a gente lembra disso nos momentos difíceis, mas em todos os momentos Deus está contigo. O Salmo diz, aquele que criou a boca não fala? Você acha que Deus está o tempo todo com você mudo? Você acha que Deus não fala com você? Fala! Você acha que Deus não dirige os teus passos? Dirige! Você acha que Deus não dá direção para a sua vida? Dá direção! É você que não quer ouvir. É você que não está dando ouvidos. É você que só está reconhecendo a presença de Deus nos momentos difíceis, enquanto Deus está contigo 24 horas por dia, 7 dias na semana, cuidando de você, te abençoando, falando contigo, te dando direção, provando a tua fé, provando as tuas atitudes. Para quê? Para te abençoar. Para te abençoar. Nós não precisamos ter medo de sermos dirigidos por Deus. Não precisamos. Os leprosos chegam para Jesus e dizem, Jesus, se o Senhor quiser, nós podemos ser curados. Jesus, ele podia falar como ele falou para aquele outro leproso, eu quero, seja limpo, pronto. Jesus disse assim, ó, se apresentem ao sacerdote. Aqueles homens estavam cheios de lepra, era o sacerdote que designava se estava curado ou não. Se apresentem ao sacerdote. Eles foram, os 10, obedeceram. Quando chegaram lá, o sacerdote reconheceu, todos vocês estão curados. Quando Naamã veio ao profeta, o profeta mandou o ajudante e disse, fala para ele se banhar no Rio Jordão 7 vezes. Aquele homem ficou indignado, porque disse, eu pensei que o homem de Deus ia olhar para o céu, estender as mãos e colocar as mãos sobre mim e eu seria curado. O problema é esse, é que a gente pensa demais. Obedeça a voz do Senhor e você vai ser abençoado. Obedeça ao Espírito Santo de Deus, seus sonhos serão realizados. Obedeça ao Senhor e a sua vida será produtiva e fará sentido. Não tenha medo de perguntar a vontade do Senhor para a sua vida. A palavra de Deus diz que todos nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos ser obedientes e precisamos confiar em Deus. O profeta chega numa cidade e ele encontra uma viúva. E quando ele encontra essa viúva, ele pede comida para ela. Ela diz, eu não tenho. Eu só tenho um pouco de azeite, eu só tenho um pouco de farinha. Eu vou fazer um bolo, eu e meu filho comeremos, e depois o quê? Morreremos. Aquela mulher não sabia que ela estava na mira de Deus. Aquela mulher não sabia que Deus tinha planos para ela. Deus já tinha falado dela para o profeta quando estava em outra cidade. Vai para tal cidade que eu já preparei uma viúva lá. Olha que legal. Deus te conhece, Deus sabe aonde você mora, Deus sabe o que você está passando e Deus sabe o que quer fazer na sua vida. Quando aquela mulher diz ao profeta que ia fazer comida, ia fazer um bolo, ia comer, ela e o seu filho morreriam, o profeta disse o que para ela? Falou assim, faz lá o bolo, mas faz para mim primeiro. Agora eu quero confrontar as mamães. As mamães aí com o filho à beira da morte, morrer de fome.
Só tem um bolinho. E chega um profeta e diz assim, faz para mim primeiro. Sabe o que Deus estava provando nessa mulher? A confiança dela. A palavra do Senhor diz que os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. A palavra do Senhor diz que nós devemos entregar o nosso caminho ao Senhor e o quê? Entregar e o quê? Confiar. E o que vai acontecer? Se nós entregarmos o nosso caminho ao Senhor e confiarmos nele, o que vai acontecer? O mais ele fará. O que é o mais? Tudo. A Bíblia fala assim, olha, Jesus dizendo, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque o Senhor tem cuidado de vós. Nós precisamos confiar. Aqui, aquela mulher estava na prova de Deus para confiar. Porque ela, para deixar de fazer o bolo para o filho dela, que estava à beira da morte, ela teve que colocar a confiança no homem de Deus. Só que o mais bonito da história é que, às vezes, Deus quer nos abençoar de uma maneira tão grande que nós não nos sentimos em condições de ser usados por Deus dessa maneira. Escuta, Deus estava usando o profeta para abençoar a mulher, porque ele disse, faça o bolo para mim, porque nunca mais vai faltar azeite na tua botija, nem farinha na tua panela. Agora, ao mesmo tempo que Deus estava usando o profeta para abençoar a vida dela, Deus estava usando a vida dela para abençoar o profeta. Porque na outra cidade, Deus disse para o profeta, vá para lá, porque eu já preparei uma viúva para cuidar de você. Como assim? Como é que uma viúva que não tem nada, não tem onde cair morta, vai cuidar do profeta? É porque Deus iria abençoá-la a ponto dela ser um canal de bênção na vida do profeta. E essa é a bênção de Deus sobre as nossas vidas, irmãos. Nós precisamos ser um canal de bênção. A bênção precisa passar por mim e chegar à sua vida. A bênção precisa passar pela sua vida e chegar a alguém. Agora, para isso, precisamos confiar em Deus. Não é do nosso jeito, não é da nossa maneira, é do jeito de Deus. Eu estava falando com um amigo esses dias, aqui em Charlotte, se você passa de uma saída aqui, é muito fácil. Você chegar na outra saída e você fazer o retorno e voltar, você perdeu aí 10 minutinhos. Lá em Nova York, é bem diferente a história. É bem diferente. Lá você, e eu tive essa experiência também em São Paulo. Você olha e você diz assim, esse viaduto vai para lá. É para onde eu preciso ir. E você sobe o viaduto. Quando você está no meio dele, você vê que ele faz assim, ó. Lá em Nova York é direto isso. Só que quando você fez isso aqui no viaduto, ó, você já pega outra highway. Aí você tem a tendência, na primeira saída, você pegar uma outra rua que você pensa que vai para um lugar, quando vai para o outro. Na nossa vida cotidiana e nas nossas decisões que nós precisamos tomar, quantas vezes parece que vai para um lado e vai para o outro? Por isso que nós precisamos confiar em Deus, porque o Espírito Santo é o nosso GPS. O Espírito Santo diz, pode entrar, pode confiar. Você entra e pensa assim, está tudo errado, vai dar tudo errado. Quando você vê o negócio tudo conserta, se encaixa e dá tudo certo, porque você colocou a sua confiança em Deus. A Bíblia diz, uns confiam em carros e outros confiam em cavalos. Mas eu que não sou bobo, olha o salmista, mas eu que não sou bobo, farei o quê? Farei menção do nome do nosso Deus. Quando nós confiamos em nós mesmos, na nossa força, irmãos, vai dar errado.
não vai conseguir, não vai alcançar, vai se frustrar, vai ser infeliz. Escuta essa palavra. Estou profetizando maldição na tua vida, não. Do teu jeito você vai ser infeliz. Do teu jeito você não vai alcançar a bênção do Senhor. Do teu jeito não vai dar certo. Do teu jeito você vai chegar aos 50, aos 60, aos 70, buscando saída e não vai encontrar. Agora, quando você confiar em Deus, você vai ver que as coisas vão se encaixar. Eu sempre digo, as coisas de Deus, você precisa se esforçar, mas não faz força. Se esforça, mas as coisas se encaixam. As coisas dão certo, porque Deus conhece o nosso futuro e Ele tem o melhor para cada um de nós. Agora, você quer fechar os seus ouvidos para a voz de Deus? Você quer ter medo de confiar no Senhor? Vai na tua força, varão valoroso. Tenta a sorte. E você vai ver, você vai dar com os burros nas águas. Agora, quem confia em Deus não se arrepende. Duvido de um que tenha dito, confiei em Deus, esperei em Deus. O que pode acontecer foi igual o meu professor. Ele tinha convicção. Ele falou, coloquei a minha confiança numa profecia, mas quando não se cumpriu, ao invés dele se frustrar, ele ficou feliz, porque ele foi lá, confrontou o profeta e disse, eu sei que quando meu Deus fala, ele cumpre. Se Deus falou, ele vai cumprir. Se Deus mandou você esperar, pode esperar, porque no final vai dar certo. Agora precisa você confiar em Deus. E quando você está confiando, muitas vezes é igual a essa viúva. Você fala, gente, eu não tô tendo nem para mim, quanto mais para os outros. Mas Deus vai fortalecer a tua vida. Deus vai fortalecer a tua fé. Deus vai abençoar a tua casa. Deus vai prosperar o teu caminho de maneira que você vai ter para emprestar e não pedir emprestado. Isso é a palavra do Senhor, irmãos. Agora, é porque nós queremos fazer do nosso jeito. É porque nós nos tornamos egoístas sem percebermos. É porque nós estamos olhando para baixo em vez de olharmos para cima. Primeira coisa que Deus exige de todos nós, que é a vontade de Deus para todos nós, sermos obedientes. Segunda coisa, nós precisamos confiar em Deus. Confia em Deus. Entrega teu caminho ao Senhor. Entrega a tua saúde ao Senhor. Entrega teu futuro ao Senhor. E você vai ver Deus fazendo maravilhas na tua vida. Terceira coisa, eu vou falar só o tópico, mas vou pedir a Deus uma oportunidade para ministrar só sobre esse tópico. Terceira coisa que Deus exige de todos nós, santidade. Santidade. Precisamos ser santos. Precisamos ser separados. Precisamos fazer a diferença. Precisamos representar o nosso Deus com dignidade. Isso aí eu vou pedir a Deus uma palavra para ministrar apenas sobre o tópico de santificação. Porque sem santidade, ninguém verá a Deus. Então eu queria que você hoje fosse para casa, pensando que Deus tem o melhor para você. Você pode perceber pelo conteúdo da Bíblia que eu não estou aqui para encher o teu ego, eu não estou aqui para massagear o teu ego, não estou aqui para te dar uma palavra, né, de alegria. Não, eu estou aqui para pregar a palavra de Deus para você. A palavra de Deus diz que Deus está pensando em nós e Ele tem planos para nós. A palavra do Senhor diz que Deus tem uma vontade boa para a nossa vida. A palavra do Senhor diz que Ele não nos deixou sozinho, mas Ele nos enviou o Espírito Santo, que está conosco em todo o tempo. Esse Espírito Santo fala conosco, todos os dias. Esse Espírito Santo dirige os nossos passos. Às vezes nós estamos tão preocupados conosco. Às vezes nós centralizamos tanto a vida em nós, no nosso conforto, no nosso bem-estar, que a gente esquece de perguntar, Deus, qual é a vontade do Senhor para a minha vida? Aonde o Senhor quer me usar? O que o Senhor tem para mim no dia de hoje? Sabia que Deus usa as pessoas na segunda-feira? Na terça? Na quarta? Na quinta?
Sabia que Deus usa de manhã, de tarde? Sabia que é um privilégio ser usado por Deus? Sabia que traz uma satisfação enorme na alma quando alguém testifica de que, irmão, você foi um instrumento de Deus na minha vida. Você foi uma serva de Deus na minha vida. Quem já foi usado por Deus uma vez, sabe do prazer que é ser usado por Deus. Deus não nos usa como descartáveis. Ele usa e descarta. Não, não, não. Nós somos vaso e Ele é o oleiro. Deus quer te usar. Do teu jeito, da tua maneira. Ele quer te encher do Espírito Santo. Agora, para isso, você precisa tirar um pouco os olhos de você mesmo. Do seu conforto. Da sua vontade. E você precisa dizer, Deus, qual é a vontade do Senhor? Eu já sei, o pastor já pregou, já colocou na minha boca, já disse que obediência eu tenho que obedecer. Eu já sei que eu tenho que confiar no Senhor. O que mais? Igreja, em nome de Jesus, não tem medo de perguntar isso a Deus. Ele não é contra você. Tem gente que contrata o advogado de defesa e fica com medo de contar os podres para o advogado. Como se o advogado fosse te caguetar para o... É desse jeito, né? Sá já escondeu muita coisa, hein? Estou brincando. Irmãos, escuta a palavra de Deus. A Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? A palavra do Senhor diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Isso já é real, isso já é legítimo, isso já é verdadeiro. Isso é a palavra de Deus para nós. E o que é que eu preciso fazer? Eu preciso obedecer ao Senhor, eu preciso confiar no Senhor. E eu preciso perguntar para Ele, qual é o plano dEle para a minha vida. Amém? Vamos nos colocar de pé. Quando Deus enviou o maná, Deus fez questão de dizer para o povo, todo dia de manhã, quando vocês acordarem, vocês pegam o suficiente para vocês e para a família de vocês. Algumas pessoas tentaram juntar. O que acontecia? Apodrecia. Por que será isso? Porque Deus faz questão de nós dependermos dEle. Agora eu quero dizer para você, ainda bem que nós dependemos de um Deus que nos ama. Deus quer que nós sejamos dependentes dEle. Quando Deus criou Lúcifer, a Bíblia fala, ele era o selo da perfeição. O selo da perfeição. Se perguntasse para Deus naquela época, falasse, Deus, me mostra a perfeição. Ele mostrava Lúcifer, o selo da perfeição. Quando Deus criou o homem, Ele não nos fez perfeito, pelo contrário. Ele botou a mão no barro e fez o homem de barro. Será que, se você ouvir isso, você sente a sua fragilidade? O quão frágil nós somos? No meio da luta, Jó disse, Deus, lembra que eu sou de barro. Quem de nós aqui pode ser soberbo na presença de Deus? Quem de nós aqui pode dizer, ano que vem eu vou fazer isso, vou fazer aquilo lá? Deus te fez de barro e quer você dependente nas mãos dEle.
É desse jeitinho que Deus te quer. E se você estiver dependente nas mãos de Deus, você está abençoado. Você está protegido. Você está guardado. Feche seus olhos. Queria chamar a Bárbara aqui na frente. E aí, você reconhece a bondade de Deus na sua vida? Você reconhece que já teve coisas que você planejou e Deus fez muito melhor? Deus já realizou coisas muito melhor na sua vida? Você reconhece que você está mais abençoado do que você merecia? Do que você merece? Você reconhece que Deus tem cuidado dos teus passos, da tua família? Você não precisa ter medo de buscar a direção de Deus. Jesus disse: a minha vontade é fazer a vontade, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Eu quero orar e eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você apresentasse a sua vida ao Senhor. Eu queria que você dissesse a Deus: Deus, eu quero seguir a direção que o Senhor me der, eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero saber qual é a vontade do Senhor na minha vida. Eu quero poder ter o discernimento do Espírito Santo de Deus. Eu quero ter sensibilidade à voz do Senhor. Você possa dizer: Deus, eu sei que o Senhor está comigo e eu sei que o Senhor fala comigo. Eu quero ouvir, Senhor Deus, o Senhor falando comigo. Esse é um momento você e Deus. É um momento, se você quiser. É um momento que, se você apresentar o teu coração a Deus, quem sabe hoje, você está igual aquela mulher, e a sua fé, ela está só um pouquinho de azeite, bem pouquinho. Mas Deus quer te abençoar nessa noite. Deus precisa que você seja obediente. Deus precisa que você confie. Teu futuro está guardado nas mãos de Deus. A tua bênção já está na mão de Deus. O que você precisa já está na mão do teu Deus. Aquele que te ama. Aquele que fala ao teu respeito. Você nem imagina, aquela viúva nem imaginava. E Deus já estava falando dela. Elias, vai lá, porque eu já preparei uma viúva para cuidar de você. Quem sabe Deus já está falando coisas maravilhosas ao teu respeito, você nem sabe. Quem sabe lá na frente, já tem bênçãos assim que você nem acredita. E às vezes você está murmurando. Às vezes você está dizendo que Deus está demorando. Às vezes você está achando que Deus não sabe fazer, que você faria melhor do que Ele. E você não entende por que você não está tomando posse daquilo que Deus falou. É porque Deus está precisando amassar e quebrar esse vaso e amassar esse barro, para você se tornar um pouco mais dependente do Senhor. Nessa noite, nessa brisa suave que está aqui, entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. Confia em Deus. Tem pessoas aqui dizendo: eu acho que eu devo ter feito alguma coisa errada porque as coisas não estão encaixando. Confia em Deus. Algumas pessoas aqui estão dizendo: mas parece que está demorando tanto. Confia em Deus. Espera no Senhor. Você vai ver que Deus vai transformar essa lágrima em sorriso. Você vai ver que Deus vai transformar essa luta em vitória. Você vai ver que Deus já tinha planejado. Quando Deus endurecia o coração de Faraó,
É porque Deus estava planejando que o povo saísse de lá com riquezas. Porque 800 anos Deus já havia profetizado antes e dito a Abraão: eu vou te abençoar e eu vou abençoar as gerações depois de você. E eles vão passar por uma luta e uma dificuldade, mas depois que eu tirar eles com a mão poderosa, eles vão sair de lá ricos. 800 anos e Deus cumpriu a promessa. Deus cumpriu a promessa e Ele vai cumprir na sua vida. Por último, eu encerro dizendo o que Jesus disse para Saulo: Saulo, dura coisa é lutar contra a vontade de Deus. Dura coisa é lutar contra a vontade de Deus. Você vai se machucar sem necessidade. Escute isso, porque eu estou falando aqui como profeta de Deus. Você vai se machucar sem necessidade. Não é isso que Deus planejou para você. Que a rebeldia saia agora em nome de Jesus. Eu declaro você abençoado pelo Espírito Santo de Deus, para ser sujeito e submetido à voz de Deus, ao poder de Deus, às mãos do Todo-Poderoso. Você e Deus sabem do que está acontecendo aqui agora. Você e Deus sabem do que está acontecendo aqui agora. O espírito de rebelião caia por terra em nome de Jesus agora. E eu declaro liberdade na sua vida. Liberdade para ouvir a voz de Deus. Liberdade para ser abençoado pela vontade de Deus na sua vida. Liberdade para você desfrutar de servir a Deus com alegria. Pai, o Senhor conhece cada vida aqui no particular. No meio de todos nós aqui, o Senhor conhece cada um. O Senhor conhece o nosso passado, o Senhor conhece o nosso presente e o Senhor conhece o nosso futuro. E nós colocamos tudo diante do Senhor, ó Deus. Olhamos para o nosso passado e dizemos: Deus é bom. Olhamos para o nosso presente e dizemos: Deus é bom. Senhor, o nosso futuro está nas Tuas mãos. O dia da manhã está nas Tuas mãos, ó Deus. Eu quero render graças a Ti, ó Deus, porque o Senhor cuida de nós. Eu quero render graças a Deus porque o Senhor está do nosso lado. O Senhor não é contra nós, ó Deus. A Tua palavra diz, ó Deus, que as Tuas mãos não estão recolhidas, ó Deus, para que não possa abençoar. Deus, perdoa a nossa dureza de coração, ó Deus. Perdoa a nossa cabeça dura às vezes de entender, ó Deus, a vontade do Senhor, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Ah, Senhor, nessa noite, nos faz, Senhor Deus, olhar para o Senhor, ó Deus, e ver que o Senhor é um Deus maravilhoso. Não deixe que nós venhamos cair no erro, Senhor Deus, de nós confiarmos em nós. A maioria de nós aqui já quebrou a cara, Senhor Deus, quando colocamos a nossa confiança em nós mesmos, achando que nós poderíamos resolver, achando que nós poderíamos fazer da melhor maneira, enquanto bastava colocar nas Tuas mãos, Senhor. Perdoa de decisões erradas no passado, Senhor Deus, e abençoa o Teu povo nessa noite. Se revela para cada um, Senhor Deus. Se revela para cada um, ó Deus. Quando cada um estiver lendo a Tua palavra, quando cada um estiver de joelho orando, buscando a Tua face, Deus. Faz maravilhas no meio do Teu povo, ó Pai. Mostra, Senhor Deus, a Tua vontade, meu Pai. Jesus, o Senhor queria fazer a vontade do Pai, e o Senhor disse que da mesma maneira que o Senhor foi enviado pelo Pai, o Senhor nos enviou.
nos teus braços de amor. Pedro era um pescador com bastante experiência. Ele sabia pescar. Ele chamou os amigos, pescou a noite inteira. Não pegou nada. Jesus, de manhã, disse: pegaram alguma coisa? Pegamos nada. Pedro era pescador. O povo de Israel, cerca de 40 dias, podia ter entrado na terra prometida. Só precisava obedecer. Ficaram 40 anos dando volta. 40 anos dando volta. Se você está achando que de repente a sua luta está demorando, porque já passou 1 ano, porque já passaram 2 anos, porque já passaram 5 anos, quem sabe você já cansou de esperar em Deus. É Deus que está esperando em você. A promessa foi feita. Ele é fiel e poderoso para cumprir infinitamente mais aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Deus é poderoso. Então espera no Senhor e o mais Ele fará. E aí? Pegou alguma coisa? Senhor, não pegamos nada. O mar não está para peixe. As circunstâncias estão dizendo que hoje não está legal para pescar. Jesus disse: volta e lança a rede do outro lado. Pedro disse: Senhor, sobre a tua palavra. Aqui, ó. Você está precisando exercitar isso. Você está começando a precisar colocar o seu joelho no chão e dizer: Deus, a tua palavra diz isso. Senhor, foi isso que o Senhor disse ao meu respeito, foi isso que o Senhor disse a respeito do meu casamento, foi isso que o Senhor disse a respeito dos meus filhos. Pedro disse: as circunstâncias estão dizendo que hoje não está legal para pesca, mas sobre a tua palavra nós vamos lançar a rede. Se você lançar a rede sobre a palavra de Deus, você vai ter uma pesca maravilhosa. Vamos louvar a Deus e encerrar esse culto. Vamos louvar a Deus um pouco mais e nós vamos terminar com a bênção apostólica.